amamos os esportes a motor, mas nem por isso deixamos de ter ciência dos riscos que estão envolvidos no dia a dia de quem os pratica. Na Fórmula 1, as tecnologias de segurança estão sempre em evolução, permitindo que os pilotos saiam ilesos de acidentes que anos atrás poderiam ter consequências muito mais graves. Mas nem sempre foi assim. Neste vídeo, encaramos de frente um assunto que é delicado e, ao mesmo tempo, inerente ao automobilismo: as fatalidades. Como sempre fazemos, pedimos gentilmente que você dê o like no vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Sem mais delongas, vamos mergulhar no nosso assunto. Consideramos a temporada de 1950 como a primeira da história da Fórmula 1. Nesses 73 anos percorridos, o número de pilotos vitimados cai década após década. A mais devastadora foi exatamente a primeira, na qual ocorreram 17 óbitos, sendo 8 deles na mesma pista, Indianápolis. Lembremos que as tradicionais 500 milhas fizeram parte do calendário da Fórmula 1 até 1960, compreendendo um período extremamente precário da segurança dos carros e das próprias pistas. A situação não era muito melhor nos anos 1960, com 12 acidentes fatais, entre eles o primeiro de maior repercussão, envolvendo o alemão Wolfgang von Trips. O piloto da Ferrari estava a caminho de se sagrar campeão mundial, mas acabou perdendo a vida em trágico acidente durante o GP da Itália de 1961, no qual também faleceram 14 pessoas que assistiam à prova. Nos anos 1970, a cobertura dos meios de comunicação já estava bem mais avançada, com direito às televisões de todo o mundo cobrindo os campeonatos mundiais. Talvez por esse motivo, a década é considerada a mais violenta da história da Fórmula 1, mesmo com menos fatalidades do que as anteriores, num total de 10. O ponto é que a maioria delas foi filmada, com cenas absolutamente chocantes, exibidas com pouca ou nenhuma descrição à época. Particularmente o caso envolvendo Tom Pryce é o que me parece mais inacreditável. Foi nesse período também que demos adeus a nomes como Jochen Rindt, o primeiro campeão póstumo da categoria, e Ronnie Peterson, tido como um dos maiores talentos de todos os tempos. Ciente de que tais estatísticas eram inadmissíveis, a Fórmula 1 começou a se mexer em prol da segurança com mais vigor nos anos 1980, melhorando as pistas, com a criação de áreas de escape, o atendimento aos pilotos acidentados e, é claro, os carros. O resultado foi a diminuição para 4 fatalidades ao longo do período, a mais famosa delas sendo do canadense Gilles Villeneuve da Ferrari, em 1982. 4 anos depois, Hélio De Angelis sucumbiu aos ferimentos de um acidente em teste privado da Brabham em Paul Ricard, e a partir desse momento, a categoria entrou no período de maior sucesso na empreitada para evitar acidentes fatais até então, conseguindo manter tudo sob controle até o fim de semana do GP de San Marino de 1994. Como nós sabemos, Roland Ratzenberger e Ayrton Senna foram vítimas de colisões fortíssimas, mas também de um regulamento totalmente irresponsável trazido para aquela temporada, que deixou os carros mais rápidos e mais difíceis de guiar. Se houve algum legado positivo daqueles momentos tão tristes, esse foi a colocação da segurança dos pilotos como item número 1 da categoria, com medidas tomadas a curto, médio e longo prazo, como as modificações de traçado em 1994 em pistas de alta velocidade, como Spa, as novas regras para o cockpit dos carros, ficando mais alto e expondo muito menos a cabeça dos pilotos, entre outras. A partir de 1994, foram inúmeros os casos de acidentes em que pensamos no pior, mas nos aliviamos com a reação dos envolvidos logo depois. Talvez o mais notável tenha sido de Robert Kubica, no GP do Canadá de 2007. Muitos chegaram a decretar que o período de fatalidades na Fórmula 1 estava encerrado, o que infelizmente veio a ser desmentido em 2014. Durante o GP do Japão, a chuva assolou Suzuka e fez com que os carros aquaplanassem. Adrian Sutil e sua Sauber tinham escapado da pista e ido ao encontro da barreira de pneus, provocando bandeira amarela. Mesmo assim, Jules Bianchi perdeu o controle de sua Marussia e foi para o mesmo trecho onde havia ocorrido o acidente de Sutil. O problema é que um trator estava fazendo a remoção da Sauber na parte interna,
e não havia como Bianchi desviar dele. A colisão foi totalmente absorvida pela cabeça do piloto francês, que perdeu imediatamente a consciência. No hospital, foi confirmado que o jovem de 25 anos havia entrado em coma. Após travar longa batalha, Bianchi faleceu em julho de 2015, 9 meses após o acidente. A categoria também aprendeu com os erros e adotou novos protocolos de segurança, sobretudo em relação à utilização do safety car. Na parte técnica, o halo foi introduzido em 2018 e, indiscutivelmente, já salvou a vida de alguns pilotos desde então, notadamente a de Romain Grosjean após a terrível batida no GP do Bahrein de 2020. Sabemos que os acidentes fazem parte do automobilismo, mas torcemos com todas as forças para que a segurança de carros, pistas e pilotos continuem sempre em evolução, para não precisarmos acrescentar nomes a essa triste lista de 46 fatalidades. Mais uma vez, agradecemos a todos pela audiência. Um abraço e até a próxima!